O fogo atinge várias áreas no sudoeste goiano, região mais castigada do estado. Na BR-364, o mato e até um caminhão foram queimados. Recorde de apreensão de drogas em Jataí. 4,5 toneladas em menos de 12 horas. E uma carga de explosivos é apreendida na região da Chapada dos Veadeiros. Venda ainda mais antecipada. Produtores já estão vendendo a soja que vão colher daqui a 2 anos. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto. Vem com a gente que o Jornal Anhanguera, segunda edição, já está começando. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Agora são 6h42. Policiais militares do Comando de Operações de Divisas apreenderam uma carga de explosivos. A mercadoria era transportada de forma inadequada e a gente vai conversar ao vivo com o Marcos Moreira, que está em Lusiânia. Marcos, essa mercadoria era, por acaso, de bandidos? Para onde que ia esse material? Boa noite, bem-vindo. Oi, Thaís. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Olha, Thaís, essa ainda é uma dúvida da polícia, viu, do COD, do Comando de Operações de Divisas, que ainda não sabe ao certo o destino e nem a origem desses explosivos. Essa apreensão foi feita entre os estados do Tocantins e aqui em Goiás e aconteceu da seguinte forma: eles descobriram depois que a carga estava escondida na caminhonete, na carroceria de uma caminhonete, sendo transportada aí de forma ilegal e irregular e também perigosa. O motorista dessa caminhonete foi autuado por posse ilegal de explosivos, por transporte de produtos perigosos e também pode aí pegar 2 anos por causa dessa irregularidade. Só lembrando, Thaís, que esse tipo de explosivo, segundo a polícia, é bastante utilizado por grupos criminosos no assalto a bancos e também a carros fortes. Agora a gente vai continuar acompanhando esse caso para saber então de fato qual seria a origem, e o destino desses explosivos. Os materiais foram levados para uma delegacia lá da região. Thaís. Pois é, se estava carregando de maneira ilegal, bom uso provavelmente não iam fazer. Obrigada, até mais. E em Jataí, mais de 4,5 toneladas de drogas foram apreendidas em menos de 12 horas. Vamos ao vivo conversar com o Bruno Dourado, que tem mais detalhes. Muita droga, hein, Bruno? Boa noite. Pois é, Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Inclusive, Thaís, essa já é a maior apreensão de drogas feita este ano aqui em Goiás. Hoje pela manhã, na BR-060, um caminhão foi apreendido com mais de 3 toneladas de maconha. O motorista, inclusive, Thaís, tentou fugir do local, mas acabou sendo preso. Antes desse caso, uma ação da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Militar aqui do estado, na divisa de Goiás com Mato Grosso do Sul, levou à apreensão de mais de 1 tonelada de drogas, como maconha, skunk, que é uma versão mais forte da maconha, e haxixe. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e outros 2 homens de 19 e 49 anos presos. As drogas seriam levadas para Uberlândia, em Minas Gerais. Um recorde, viu, Thaís? Quase 4,5 toneladas de drogas apreendidas em menos de 12 horas aqui no sudoeste goiano, região conhecida por ser rota internacional do tráfico de drogas. Volto com você. Ainda bem que eles foram parados pela polícia. Obrigada, Bruno. E não foi só aí, a Polícia Militar apreendeu também 88 comprimidos de êxtase em Caldas Novas. Isso foi durante um patrulhamento. Os policiais pararam uma mulher em atitude suspeita e encontraram essa droga. Ela foi presa por tráfico de drogas e o material foi todo recolhido. Também em Itumbiara, a polícia encontrou um casal de irmãos com mais de 200 unidades de material semelhante ao LSD, uma droga sintética. Mas um teste preliminar apontou que o entorpecente era falso e, por isso, o material foi encaminhado para Goiânia para um teste laboratorial. Os suspeitos foram soltos. Agora faltam 15 minutos para 7 horas. As aulas presenciais continuam sem data para voltar aqui em Goiás. A reunião do Comitê de Operações Emergenciais de Enfrentamento ao Coronavírus terminou agora há pouco. E a decisão foi manter o ensino à distância. Honório Jacometo traz as informações para a gente ao vivo. Honório, o que foi levado em consideração e a partir de agora, mesmo a escola que quiser voltar não vai poder, é isso? Boa noite.
Boa noite para você também, Thaís. Boa noite para todo mundo aqui acompanha a gente em todo o estado. Exatamente, a decisão superior, né, quem dá a última palavra é a Secretaria Estadual de Saúde. E nessa reunião de hoje do COI, que é esse comitê que gerencia essa crise da Covid, a decisão não é um momento adequado, um momento mais propício para que as aulas presenciais, para que os colégios reabram os portões e recebam os alunos, mesmo com todos os protocolos de segurança que os colégios já se comprometeram a seguir para receber esses alunos com mais segurança. A reunião terminou agora há pouco e também agora há pouco eu gravei uma entrevista com o secretário estadual de saúde, o Ismael Alexandrino, que comentou, que explicou por que eles decidiram que as aulas não vão voltar, que os colégios não vão abrir as portas neste momento. Vamos assistir. As crianças, em grande parcelas, elas são assintomáticas, só que elas transmitem, têm a capacidade de levar para suas casas, né, o vírus e contaminar pessoas que são mais vulneráveis. As aulas não retornarão de forma presencial agora em setembro, e foram estabelecidos 2 critérios objetivos para que elas possam retornar com segurança. Um dos critérios foi ter uma taxa de ocupação de UTIs Covid abaixo ou igual de 75% de forma sustentada por um período de 4 semanas. E outro critério foi a redução do número de óbitos num período de 4 semanas, em torno de 15%, também de forma sustentada. Um dia, né? E claro, a gente espera que o quanto antes as aulas serão retomadas e cada escola e as escolas estão se preparando, fizeram protocolos para receber com segurança os alunos. A gente destacou alguns desses protocolos que já foram aprovados para quando as aulas presenciais forem retomadas. Vamos ver. Entre os protocolos estão o controle de entrada e saída nas escolas, demarcar no piso a distância de 1,5 metro para garantir o afastamento das pessoas, medir a temperatura de funcionários, professores e estudantes e questionar se há sinais da Covid, ficando proibido o acesso de quem apresentar quadro de febre ou sintomas respiratórios. O uso de máscaras é obrigatório durante todo o tempo na escola. Fica proibido o uso de bibliotecas, parquinhos, pátios e espaços sociais onde possa haver aglomerações. Thaís, terminando essa participação, a nota técnica da Secretaria de Saúde que proíbe as aulas, ela tinha validade até o dia 31 de agosto, deste mês agora. Com a reunião de hoje, vai ser feita uma nova nota dizendo que as aulas também não serão retomadas no mês de setembro. Eu volto com você. Obrigada, Honório. Já tem tempo que a taxa de ocupação de UTI não fica aí abaixo, chegando a 75%. Tem estado bem mais alto. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre o enfrentamento da pandemia aqui no estado e a gente te conta agora que ainda é grave o estado de saúde do cantor Cauã, da dupla Kleber e Cauã. Ao vivo da porta do hospital onde o cantor está internado, está o repórter Gabriel Garcia, que traz a atualização sobre o estado de saúde dele. Boa noite, Gabriel. Oi, Thaís. Muito boa noite para você, para todos que nos acompanham no interior do estado. O Cauã continua internado na UTI desse hospital em estado grave. Os médicos disseram que, apesar disso, o quadro de saúde dele é considerado estável nesse momento. Ele está em recuperação. Hoje, cerca de 60% dos pulmões do Cauã continuam infectados pela Covid-19 e nos próximos dias ele deve passar por uma nova tomografia para dizer qual é a situação dos pulmões e como o organismo dele está reagindo ao tratamento. Hoje à tarde, os familiares do Cauã confirmaram que a mãe do cantor também está com a Covid-19. Ela passou a tarde aí fazendo exames e avaliações médicas para dizer qual a situação de saúde dela hoje. A gente lembra que além da mãe do Cauã, o pai e a namorada também estão com a Covid-19, estão em recuperação, passam bem, fazem o tratamento, acompanhamento em casa. E o irmão do cantor
também já teve a Covid-19, ele conseguiu passar pela doença e agora ajuda na recuperação, ajuda no tratamento do irmão, já que ele é médico. Enquanto isso, nós seguimos acompanhando de perto a evolução do quadro de saúde do Cauã. Como eu disse para vocês, ele continua internado em estado grave na UTI desse hospital aqui na capital. A gente acompanha e torce, né, Thaís, pela recuperação do Cauã e também de toda a família dele. Com você no estúdio. Com certeza, Gabriel. Estamos todos aqui na torcida. Boa noite para você. E agora a gente te atualiza sobre os casos de Covid-19 aqui no estado. Já são 109.500 casos confirmados em Goiás. 2.475 pessoas já morreram por causa do novo coronavírus. 99.400 pessoas foram recuperadas e os casos suspeitos e investigação são 171 mil aqui em Goiás. E hoje foi o primeiro dia de testagem em massa na cidade de Anápolis. Metade das pessoas que estavam agendadas para essa terça-feira acabou não indo fazer o exame, que é gratuito. Até setembro, a intenção é realizar em média 300 testes por dia na cidade. A Caroline não quis perder tempo. Foi uma das 100 pessoas que fizeram o teste para Covid-19 já no primeiro dia. Esse final de semana, uma parte da família se fez o teste positivo, né? Deu positivo. E aí surgiu essa oportunidade, eu resolvi fazer. A testagem em massa em Anápolis vai até meados de setembro, sempre no estacionamento da Unievangélica, na região norte da cidade. A meta da prefeitura é realizar de 200 a 300 testes por dia. Na estreia, muita gente faltou. Houve uma abstenção em torno de 50% do número de usuários onde o aplicativo agendou, e esses pacientes não compareceram ao local de execução do exame, mas nós esperamos uma demanda crescente durante esses dias. Para fazer o teste, só apresentando esse QR Code, uma espécie de senha que é gerada depois que a pessoa instala o aplicativo Dados do Bem no celular e responde a um questionário. Nas tendas, o procedimento é rápido. O teste RT-PCR, que identifica a presença ativa do vírus, dura em média 10 minutos. Daqui, as amostras são encaminhadas para o LACEN, o laboratório estadual que fica em Goiânia. O exame fica pronto em até 6 dias e o resultado é encaminhado direto para o aplicativo do paciente. Preferencialmente, as pessoas devem estar em um veículo, justamente por segurança, para evitar as aglomerações. No entanto, se o aplicativo agendar para um paciente que não tenha veículo, este paciente poderá comparecer ao local, que será assim realizado o exame deste paciente. É importante agendar no dia realmente que a pessoa vai poder ir. E aqui em Goiânia também é feita uma testagem ampliada na população que começou na segunda-feira com uma escala e locais. Amanhã e sexta-feira, os testes vão ser feitos na Escola Municipal Itaipu, no Residencial Itaipu aqui na capital. E é durante todo o dia, vale drive-thru para o pessoal que vai de carro e também para pedestre. O endereço da escola no Itaipu aparece aí na sua tela. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir te conta sobre as queimadas na região sudoeste. Em Jataí, até um caminhão de algodão pegou fogo próximo a esses incêndios. A gente volta daqui a pouquinho. Agora são 6h56. A gente vem te contando que todo o estado tem sofrido com as queimadas, em especial a região sudoeste mais castigada. Por lá, 2 novas queimadas estão dando um trabalhão para os bombeiros. Desta vez em Jataí, Santa Helena de Goiás. Vamos conversar ao vivo com o Arildo Palermo, que vai explicar para a gente o que tem acontecido por aí, hein, Arildo? Boa noite. Oi, Thaís, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Realmente foi um dia de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros aqui da região. Vamos começar falando lá da região de Jataí, Mineiros, porque houve muitas ocorrências de incêndio lá na região só na tarde de hoje. Para se ter uma ideia, até mesmo os bombeiros que estavam de folga tiveram que ser aí convocados para atuar no combate às chamas. Uma das ocorrências que mais chamou a atenção foi de um caminhão na BR-364. Ele estava carregado com algodão e pegou
fogo. A gente não tem a informação de se esse veículo estava parado ou em movimento e se esse fogo tem relação aí com o incêndio na vegetação que aconteceu durante a tarde. Mas a gente sabe que a pista ficou parcialmente interditada por lá e que uma grande fila de veículos se formou no local. Já aqui em Santa Helena, de onde nós falamos ao vivo, também teve bastante trabalho para o Corpo de Bombeiros, porque um incêndio de grandes proporções atingiu várias fazendas da cidade. Segundo um dos veículos um dos bombeiros que esteve atendendo essa ocorrência, foram pelo menos 400 hectares de prejuízo e uma operação de combate que durou mais de 3 horas e contou com o apoio de 10 caminhões-pipa e pelo menos 2 aviões da Brigada Aérea de Combate a Incêndios Florestais. E olha, Thaís, em Rio Verde também teve incêndio, prejuízo aí de 2.000 hectares. A gente vai ver agora o que aconteceu no material preparado pela nossa equipe. Os bombeiros demoraram 9 horas para conseguir apagar todo o fogo. Já era noite quando o trabalho terminou. O incêndio começou no início da tarde e consumiu mais de 200 hectares da zona rural de Rio Verde. Eram vários focos de incêndio que chegaram a atingir até a mata nativa no local. Ventava muito e as chamas se alastraram por toda a região. 4 fazendas foram atingidas. Os bombeiros utilizaram 36 mil litros de água nessa operação. Ainda não se sabe se o incêndio foi provocado. Ninguém ficou ferido. Característico desse momento que nós estamos vivendo agora, que seria esses meses de julho, agosto, setembro. Nós já atendemos 285 ocorrências, caminhando para 300 atendimentos só na parte de incêndios. Pois é, Thaís, são situações, como o pessoal viu aí, que estão acontecendo frequentemente na nossa região. Por isso os produtores rurais precisam estar ligados aí, saber agir da forma mais rápida possível, né? Quando vê esse princípio de incêndio, já acionar o Corpo de Bombeiros para atacar esse fogo no início, antes que ele se torne aí um problema maior. Thaís, volto com você no estúdio. Obrigada, Arildo. Que esses alertas sirvam para evitar os próximos incêndios, já que a maioria é criminoso. Muito obrigada. Você volta daqui a pouquinho para conversar com a gente sobre outro assunto. E a gente tem mostrado que está fazendo muito calor nesses últimos dias. Uma das dicas é, claro, se hidratar. Para aliviar a sensação de secura, muitos recorrem aos umidificadores de ar para amenizar a situação. A boa notícia é que as temperaturas devem cair um pouco já a partir desta semana. Vamos ver. Tá calor aí? Tá demais, viu? Tomando os panos picolé aqui pra dar uma refrescada. Por aqui também tá. Em Itumbiara, a temperatura já chegou a 37 graus. Não bastasse o calor, o tempo seco também não perdoa. O jeito, então, é hidratar. Tomar bastante água para hidratar. Acho que o ideal é esse. Outra salvação nessa época do ano é o umidificador. As vendas desse aparelhinho milagroso aumentaram em muito. Essa farmácia teve que renovar o estoque. A gente teve uma alta muito grande agora no início do mês, né? E agora nos últimos 7 dias, basicamente de 1 a 2 ao dia está vendendo. Em Rio Verde, no sudoeste do estado, o calor também está demais. A máxima chegou a 36 graus e isso fez aumentar a venda de outro aparelho, o ar-condicionado. Esta loja registrou um aumento de 50% na procura pelo produto. Nos últimos dias a procura aumentou muito e todos os dias nós estamos vendendo muito ar-condicionado e muitos climatizadores. Apesar do calorão que anda, a previsão para os próximos dias é bem diferente. A temperatura deve cair a partir desta quinta-feira. É que uma massa de ar frio está para chegar aqui no estado. Nós temos uma massa de ar polar. Essa massa de ar polar, sim, ela está prometendo, segundo os de nossos diagnósticos aqui, adentrar bem o Brasil e provocar quedas na temperatura. Nessa quinta-feira, uma massa de ar polar deve avançar sobre o estado, a começar pelo sudoeste de Goiás. A temperatura mínima na região deve ser de 14 graus. No sul, fica em 16 e no leste, 15 graus. Até domingo, a temperatura deve cair em todo o centro-sul do estado. Mas no norte, em Porangatu, continua quente, máxima de 36 graus e umidade do ar em 19%. Destaque para a mudança nos termômetros em Jataí, que registra a temperatura mais baixa nesta quinta, 14 graus. Em Lusiânia, a temperatura entre 18 e 33 graus. E Tumbiara, no sul, terá mínima de 18 graus e 20% de umidade.
Agora são 7h02. Um traficante peruano foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele é suspeito de comercializar vários tipos de drogas em cidades do entorno e também no DF. Assunto para Danilo Moreira, que volta a conversar com a gente. Danilo, como é que foi essa história? Boa noite. Oi, Thaís. Boa noite a você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Este homem foi preso no momento em que fazia a entrega da droga. A prisão aconteceu dentro de um posto de combustíveis no Distrito Federal. Segundo a polícia, o homem é de origem peruana. Ele tem 23 anos e confessou aos policiais que fazia a entrega da droga no esquema delivery em cidades do Distrito Federal e também em Goiás, aqui na região do entorno. A polícia, inclusive, já tinha conhecimento das práticas criminosas desse homem e já vinha aí acompanhando ele há algum tempo. Com ele, os policiais encontraram diversos tipos de drogas, como 640 selos de LSD, porções de cocaína, skunk, maconha, uma balança de precisão e R$150 em dinheiro. Este homem foi encaminhado para a delegacia do Distrito Federal e deve responder por tráfico de drogas. Thaís, é com você. Obrigada, Danilo. Boa noite. E a Polícia Civil de Uruaçu, na região norte, começou a investigar o furto de uma cadeira depois que um grupo de jovens provocou uma aglomeração na cidade. Vamos ver essa história. Nessa imagem compartilhada em uma rede social, os próprios autores do furto gravaram a cena. Eles passam em frente a um bar e levam a cadeira de plástico. Logo depois, fazem um novo vídeo oferecendo a cadeira num sorteio nas redes sociais. E sortear essa cadeira aqui, que vocês acham? Vai, é o certo aí. As imagens ajudaram a polícia a chegar nos autores do furto. O grupo seria de Brasília, no Distrito Federal. Que brincadeira, hein, gente? Olha, vídeos gravados por um motorista mostram infrações em uma das principais rodovias da região sudoeste. Realmente são imagens que chamam a atenção. Vamos saber os detalhes, voltando a conversar com Arildo Palermo. O que eles estavam fazendo, hein, Arildo? Oi, Thaís, de volta agora para falar dessas infrações que foram cometidas na GO 206 entre Quirinópolis e Caçu. E olha, as imagens são impressionantes porque mostram aí dois homens em duas motos na rodovia fazendo verdadeiros malabarismos, né? Manobras arriscadas e proibidas. Em certos momentos eles deitam sobre a moto em movimento, em outros eles empinam a moto e até botam os pés no chão aí com a moto em movimento, né? Botando em risco não só a vida deles próprios, mas também de todos os motoristas que circulavam aí por essa rodovia. Depois que o vídeo viralizou, a Polícia Rodoviária Estadual localizou esses autores, né? E olha só, eles constataram que se trata de dois menores de idade, que não tem nem idade aí para ter habilitação, portanto, além de tudo isso, estavam com todos os documentos dos veículos irregulares. Então, além de botar a vida aí das pessoas em risco, também não tinham nem o direito de estar dirigindo, né, Thaís? Esses dois veículos foram apreendidos e os menores encaminhados para que as providências legais possíveis, né, sejam tomadas, porque se tratam de dois adolescentes. Thaís, volto com você. Obrigada, Arildo. Que aflição ver essa imagem. Até o carro sai, né? Porque com certeza fica com medo dos jovens caírem e acabar passando em cima. A sorte é que eles estão vivos, estão bem, que paguem por isso, assim, que os pais realmente consigam colocá-los aí para realmente nunca mais pegar uma moto, até que tenham realmente responsabilidade, colocando a própria vida e a de todo mundo ali em risco. Um susto para quem estava passando ali também. Agora são 7h06. Uma fábrica de sacos de estopa pegou fogo na Vila Mutirão, aqui em Goiânia. Os bombeiros levaram várias horas para conter esse incêndio. Depois de apagar as chamas, também foram adotados procedimentos para evitar novos focos de incêndio. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos. Por enquanto, não há informações do que causou esse incêndio. E por conta da valorização do dólar, produtores rurais aqui em Goiás vendem soja antes mesmo de plantar. Isso com 1 ano de antecedência, já era normal. Agora, pela primeira vez, essa comercialização está acontecendo com 2 anos de antecedência.
A soja deste ano ainda nem foi cultivada. Por conta do vazio sanitário, o plantio só está autorizado a partir de setembro. O grão vai ser colhido no ano que vem, mas já foi comercializado antecipadamente. Muitos produtores aproveitam o preço alto pago pelo produto para já fechar essa venda. Até aí, uma prática comum. Mas, pela primeira vez, os agricultores também estão antecipando a venda da soja, que só vai ser colhida em 2022. As negociações da soja, que vai ser colhida em 2022, deveriam começar no início do ano que vem. Mas as indústrias estão aceitando comprar o grão mais cedo e os preços estão atrativos por conta da valorização de mais de 30% do dólar em relação ao real. Além disso, aumentou a demanda da China, que é o maior comprador de soja no mundo. Mas, mesmo com preços atrativos para comercialização antecipada do grão, é preciso fazer conta, já que os valores dos insumos, como por exemplo dos adubos usados na lavoura, também são baseados no dólar. A gente orienta o produtor a só fazer esse tipo de venda se ele se sentir realmente confortável, já que 2 anos à frente existem bastantes variáveis ainda que podem interferir nesse preço. O Silomar já garantiu a venda de 3.000 sacas com 2 anos de antecedência. Porque a gente observa muito a relação troca. Quantas sacas de soja que eu gasto para comprar 1 tonelada de adubo, por exemplo, que é o principal item mais caro da lavoura, é o fertilizante. Então eu faço essa antecipação para mim observar, para mim fazer essa relação troca melhor do que no ano anterior. E a nossa imagem do dia vem de Serranópolis, no extremo sudoeste do estado. A Carla Maressa enviou pra gente e registrou o momento em que o lobo-guará passava a noite pela Praça João 23. Ela ficou surpresa, claro. Vamos ouvir. A gente não conseguiu ouvir a surpresa dela, mas imagina. Tem um lobo-guará aqui. É uma loba. Meu Deus! Imagina só se deparar com um bichão desse. Ele logo foi embora, lembrando que o lobo-guará é uma das espécies da fauna brasileira que estão ameaçadas de extinção e em breve deve estampar a nova cédula de R$200. Registro lindo pra gente. É os animais invadindo a cidade? Não, é a gente que invade o meio ambiente deles. Uma boa noite pra você. A gente acaba com imagens de Anápolis. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação sempre aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição. Amanhã estamos juntos. Até lá!